Alô, meninos, está lembrado de mim? Aqui é seu professor Ezequiel Santos de Geografia. Vamos aí com mais uma aula na nossa TV Escola Jaboatão. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a relação entre, ou melhor, as relações entre os componentes físicos naturais a partir das coordenadas geográficas. E aí, vocês acompanham na tela o seguinte: na aula passada, na aula anterior, a gente falou sobre latitude e longitude, tá lembrado? A latitude é a distância para a linha do Equador, enquanto a longitude é a distância para o meridiano de Greenwich. Ambas, tanto a latitude, aquela linha que passa ao meio, na horizontal, quanto a longitude, a linha que passa ao meio do nosso planeta, imaginariamente, na vertical, são linhas que cruzam a Terra. E essas linhas, elas podem se cruzar em diversos pontos. Quando essas linhas se cruzam, exatamente no cruzamento dessas linhas, nós vamos ter referências de localização. Essas referências são chamadas de coordenadas geográficas. Então, toda vez que eu falar coordenada geográfica, é a junção do paralelo da linha da latitude com o meridiano da linha da longitude. Então não esquece, coordenada geográfica é o símbolozinho da cruz, né? Você tem lá a linha do meridiano, a linha do paralelo. E este meio desse encontro é o que a gente chama de coordenada geográfica. Então, observa aí na tela, observa aí no slide o seguinte: nós temos uma imagem do mapa mundi, tá? Essa imagem mostra a gente os diversos continentes. Nós temos aí, na cor rosa, nós temos o Brasil, nós temos aí o Chile, o Peru, a Argentina, os Estados Unidos, o México. Na cor rosa a gente tem a América toda. Nós temos na cor verde a África, nós temos na cor laranja a Europa, na cor amarela a Ásia e nessa cor verde mais clara a Oceania e nesse cinza, logo abaixo, a Antártida. Dito essa localização para vocês, é importante a gente destacar as linhas vermelhas que estão cruzando o mapa. Por quê? Lembra que eu falei que quando a gente cruza uma linha na horizontal, no meio, o que está acima eu chamo de hemisfério norte, o que está abaixo, hemisfério sul. Se eu passar a linha na vertical, o que está do lado direito deste mapa, eu vou chamar de hemisfério leste. E o que está do lado esquerdo, do hemisfério oeste. A gente pode também chamar, olha aí na tela, a gente pode chamar o hemisfério leste de hemisfério oriental. Então vocês percebem que o continente africano vai ter o território dele, tanto no hemisfério norte, quanto, olha aqui o hemisfério norte, quanto no hemisfério sul. Mas da mesma forma que ele tem terras no hemisfério norte e no hemisfério sul, o continente africano também tem terras no lado leste e no lado oeste do planeta. Já o Brasil, falava isso na aula anterior, o Brasil tem partes das terras no hemisfério norte, um pedacinho de nada, aqui em cima, no norte do Brasil. E todo o território brasileiro está localizado na parte ocidental do planeta. Observa aí na tela que você vê o Brasil totalmente do lado oeste do planeta, tá? Não só o Brasil, como a América, né? A América do lado ocidental. Então, observe que cada dessas linhas que passam na vertical ou na horizontal, esses valores que vocês estão vendo do lado são valores de latitude e os valores que nós vemos aqui logo abaixo são os valores da longitude, é a distância, né, em relação ao meridiano de Greenwich. Você vai observar este ponto aqui, deixa eu destacar aqui para vocês, este ponto aqui é o ponto I, tá? Nós temos aqui o ponto I, deixa eu tirar aqui a canetinha da frente, ficou na frente aqui. Nós temos o ponto I e eu posso localizar o ponto I no mapa a partir das referências de coordenada. Quais são essas referências? Eu posso dizer que o ponto I está a uma distância da linha do Equador. Olha aqui a linha do Equador, lembra que a gente viu isso, né? Vem vendo isso durante essas aulas. Essa linha do Equador, ela é a linha principal, a referência da latitude. Então, a distância do ponto I para o Equador é uma distância de 10 graus. 10 graus o quê?
Se o ponto I está acima da linha do Equador, está no hemisfério norte. Então, é 10 graus norte. Eu posso dizer que a localização do ponto I é 10 graus, vou botar o N aqui, ó, 10 graus norte. Eu também posso dizer que a localização do ponto I está a leste do meridiano de Greenwich. Olha Greenwich aqui, lembra? É a linha central vertical. Então, Greenwich está localizado no centro e o ponto I está a uma distância de 20 graus leste, olha aqui, ó, 20 graus leste de Greenwich. Esses dados aqui é o que a gente chama de coordenada geográfica. Eu tenho duas informações, pode ser até 4, e essas informações me dão com precisão o que é cada ponto desses. Por exemplo, o ponto C está a que distância de latitude da linha do Equador? 20 graus. 20 graus o quê? Sul. Por quê, professor? Porque está abaixo da linha do Equador. Já o ponto K está a uma distância de 40 graus norte da linha do Equador. Da mesma forma que nós estamos definindo a latitude, esses pontos eles também têm a longitude, que é a distância para o meridiano de Greenwich. Deixa eu apagar essa garrancheira aqui, para você entender melhor. Veja que o ponto K está a uma distância de 100 graus de longitude oeste de Greenwich. Então, a junção dessas duas informações forma as coordenadas geográficas. Você pode dar um print na tela, você pode tirar uma foto da tela e depois você tentar localizar esses outros pontos com as devidas coordenadas, tá? E aí é importante também destacar que os pontos que estão mais próximos do Equador são pontos de baixa latitude e quem está mais distante, de alta latitude. Observa aí nessa outra imagem, esse ponto vermelho aqui, esse ponto vermelho está numa localização, qual é essa localização? 45 graus de latitude norte e 60 graus de longitude oeste. Muito bem, vem aqui comigo e observa o seguinte. É importante a gente saber que com as coordenadas, com a latitude e a longitude e a tecnologia que o homem desenvolveu, a gente conseguiu jogar satélites para o espaço e esses satélites, eles projetam na Terra essas linhas de maneiras imaginárias, digitais, que vão ajudar a gente se localizar no nosso dia a dia, tá? Como é que funciona isso? Observa aí. Geralmente se usa 3 satélites, 2, com maior precisão a partir de 3, para localizar qualquer indivíduo ou coisa na superfície terrestre a partir desse cruzamento das coordenadas da latitude e da longitude. E como é que se aplica isso no dia a dia, Ezequiel? Quando você pede um aplicativo, quando você usa um aplicativo de celular pedindo um aplicativo de transporte, né? Quando você usa lá pedindo um transporte para você se deslocar, quando você vê o tempo que o ônibus vai passar, quando você usa no Instagram, quando você tira uma foto e bota lá a sua localização, você está usando a nossa aula de hoje, a coordenada geográfica. Existe um ponto de latitude e longitude da sua coordenada. Quando você pede uma pizza pelo aplicativo, para chegar até a sua casa, para saber quanto vai custar o frete, para saber quanto tempo vai levar, se usa latitude e longitude. O outro conceito é a altitude, tá? Altitude, cuidado para não confundir Jesus com Genésio. Latitude é latitude, é distância para a linha do Equador. Altitude, você pode lembrar ser altura, é a altura do relevo em relação ao nível do mar, tá? Então, quando a gente observa essa imagem aí na tela, observem que o ponto A, o ponto B e o ponto C, quanto mais vai subindo, maior é o valor da altitude em metros. E a referência é quem? O oceano, o nível do mar. Então, a altitude é a altura do relevo em relação ao nível do mar. Quanto mais perto do nível do mar, baixa altitude. Quanto mais longe do nível do mar, elevada altitude. Uma montanha, por exemplo, tem elevada altitude. E é interessante, né? Assunto para uma outra aula,
Quanto maior a altitude, mais frio fica, mas você só vai descobrir numa outra aula se você continuar acompanhando a gente. Eu vou deixar para vocês hoje um desafio. Você vai pesquisar, seja em revista, jornais, livros que você tem em casa, qual é o ponto, qual é a cidade mais ao norte do Brasil, qual é a cidade mais ao sul do Brasil e qual é a cidade com maior altitude. Dito isto, eu me despeço de vocês, um forte abraço e até a próxima. Continua seguindo a gente na TV Escola Jaboatão. Valeu!